Olá e bem-vindos às notícias do dia. Eu sou sua apresentadora e estou aqui para trazer as últimas informações sobre os acontecimentos mais importantes do mundo. Lula chega a Portugal sob desconfiança de europeus após declarações sobre a Ucrânia. O presidente Lula, PT, desembarcou na manhã desta sexta-feira 21 em Lisboa, capital de Portugal, para uma agenda de 6 dias na Europa. O petista permanecerá em Portugal até terça-feira 25, e depois seguirá para a Espanha, onde ficará até o dia seguinte. Nesta viagem, a primeira de Lula à Europa no terceiro mandato, está prevista a participação do presidente brasileiro na 13ª reunião da cúpula bilateral Cimeira Brasil-Portugal, na qual devem ser assinados acordos entre os países, como a equivalência de diplomas nos níveis fundamental e médio e o reconhecimento de carteiras de motorista. Ainda em terras portuguesas, Lula participará de um fórum de negócios em Matosinho, no norte de Portugal, com empresários dos dois países, e fará um pronunciamento no parlamento do país. Já na Espanha, o petista deve participar de um fórum empresarial e se encontrar com o primeiro-ministro do país, Pedro Sánchez. A presença de Lula encontra resistência entre os europeus, que foi inflamada após falas recentes do presidente brasileiro, que afirmou que a Ucrânia também foi responsável pela decisão de entrar em guerra com a Rússia. Em maio de 2022, o petista já havia afirmado que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, era tão responsável pelo conflito quanto o líder russo, Vladimir Putin. A Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022, dando início à guerra com o país vizinho. Para Lula, no entanto, a decisão da guerra foi tomada por dois países. A fala do presidente brasileiro repercutiu mal entre várias nações e motivou uma crítica do porta-voz do Conselho de Segurança Nacional americano, John Kirby. No dia seguinte à declaração, a Associação dos Ucranianos em Portugal anunciou que entregaria uma carta a Lula com indignação durante sua passagem pela Europa. Um representante da entidade, Pavlo Sadocha, afirmou que a declaração de Lula demonstra um claro apoio a regimes totalitários como a Rússia e a China. Por fim, o porta-voz da chancelaria do governo da Ucrânia, Oleg Nikolenko, fez um convite a Lula para viajar ao país para entender as reais causas da guerra travada pela Rússia e suas consequências para a segurança global. Em uma postagem no Facebook sobre o caso, Nikolenko disse que a Ucrânia não precisa ser convencida de nada. A guerra é travada em solo ucraniano e causa sofrimento e destruição indescritíveis. Mais do que ninguém no mundo, esforçamo-nos para acabar com a agressão russa com base na fórmula da paz proposta pelo presidente Zelensky. Diante do cenário, estão previstos protestos contra Lula durante sua passagem pela Europa, especialmente em Portugal, que concentra um grande número de brasileiros residentes. Manifestantes pró-Lula também se articulam para manifestações de apoio ao petista. E assim concluímos mais uma edição do nosso canal, trazendo as principais notícias do dia para vocês.